Olá a todos. Essa é uma aula introdutória sobre relatividade especial, onde nós vamos discutir sobre o domínio da mecânica e sobre o princípio da relatividade de Galileu, que é a relatividade newtoniana. Esses são antecedentes ao estudo dos postulados de Einstein para a relatividade especial. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, então vamos discutir sobre os domínios da mecânica. Considere esse diagrama e nesse eixo horizontal é a escala de tamanho. No sentido da seta é o sentido do menor, ou seja, esse é o mundo microscópico e esse é o mundo macroscópico. Podemos então fazer uma divisão grande, a respeito dos domínios da mecânica, separando entre o mundo macro e microscópico. No eixo vertical é a escala de velocidade. Apontando para baixo você tem velocidades maiores, mais altas. Então você tem um regime, o domínio de baixas velocidades e de altas velocidades. Agora, a discussão sobre o que determina o mundo microscópico e o mundo macroscópico, ou as baixas velocidades e as altas velocidades, comparadas aqui, velocidade de referência. Isso vamos ver adiante. Então considere que nós temos um regime de baixas e de altas velocidades. E a mecânica clássica, ela é o domínio, ela é a teoria que descreve o movimento no domínio do mundo macroscópico de baixas velocidades. Esse domínio ele está diretamente ligado à nossa experiência do dia a dia, do cotidiano. A mecânica clássica, as leis de Newton e as leis da mecânica clássica foram desenvolvidas no contexto de baixas velocidades e do mundo macroscópico que experimentamos no nosso dia a dia. Quando você vai para velocidades altas, você então está no domínio agora da mecânica relativística, ou da relatividade especial. E claro, efeitos estranhos, pelo menos a priori, surgem. E aqui então é a descrição do movimento para altas velocidades. Quando você vai para o mundo microscópico, ainda em baixas velocidades, você está no âmbito, no domínio, no escopo da mecânica quântica, não relativística. Aqui você tem uma introdução à física quântica e efeitos estranhos também surgem, pelo menos a priori. Agora, quando você está no domínio do mundo microscópico e de altas velocidades, você está no domínio da mecânica quântica relativística, que também tem efeitos estranhos, pelo menos a priori, e aqui você tem a dedução, nesse vídeo, a dedução das equações de Dirac, que é uma equação da mecânica quântica relativística. Muito bem, o nosso foco agora é a discussão da mecânica relativística. E a pergunta que pode vir é: por que nós precisamos de uma nova teoria? Por que a mecânica clássica não consegue descrever o movimento fora do domínio de baixas velocidades? Por que a mecânica clássica não consegue descrever os fenômenos fora do seu domínio? Bom, isso é porque toda teoria descreve os fenômenos que ocorrem no domínio que ela consegue descrever. Então, naturalmente, nós temos que definir onde é o domínio da mecânica clássica. Bom, vamos discutir agora, então, esses fenômenos de baixas velocidades no qual a mecânica clássica foi desenvolvida. E para falar de baixas velocidades, eu vou colocar um exemplo que parece ser de velocidade alta. Na Fórmula 1, você vê que em 2005 Montoya ele quebrou o recorde de velocidade e atingiu a velocidade com essa máquina, com esse carro, atingiu a velocidade de 372 km por hora. Muito bem, eu vou multiplicar esse número por 1, então eu vou colocar aqui no numerador 1 hora e no denominador também 1 hora, só que escrito na forma de segundos, são 3.600 segundos. 60 minutos vezes
cada minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60 é 3.600. Então, se você corta a hora com a hora, eu vou ter uma medida que vai ser quilômetro por segundo. Mas lembrando que quilômetro é igual a 1.000 metros, então eu vou ficar com 372.000 metros dividido por 3.600 segundos. Fazendo essa divisão, você encontra um valor aproximado de 103 metros por segundo. Ou seja, em um segundo, sob essa velocidade, você percorre 103 metros. Muito bem, parece ser uma alta velocidade. Por que eu estou discutindo isso no contexto de baixas velocidades? Porque eu preciso comparar isso com alguma velocidade de referência, né? Então, assim, eu não posso, apenas olhando esse valor, dizer que isso é alta velocidade, né? E aí vem a pergunta, nós ainda estamos no domínio da mecânica clássica? Então veja, a velocidade da luz no vácuo, e luz no sentido mais amplo da palavra, né? Qualquer onda eletromagnética, no espectro de ondas eletromagnéticas. Pode ser no infravermelho, ultravioleta, raio gama, raio-x, onda de rádio, né? Ou seja, no sentido mais amplo, não é apenas no espectro de luz visível. A velocidade da luz no vácuo é a velocidade mais alta com que você pode emitir um sinal, enviar um sinal, qualquer informação. Então vamos usar isso como nossa velocidade de referência. E ela tem o valor aproximado de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? 3 vezes 10 a 8, ou seja, 300 vezes 10 a sexta. 10 a sexta é milhão. Então eu tenho uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo, né? E essa vai ser a velocidade de referência para podermos comparar com outras velocidades. Muito bem, então eu vou fazer a velocidade aqui do Montoya dividido pela velocidade da luz no vácuo, para saber se isso tem um valor próximo à velocidade da luz no vácuo ou não. Bom, você já vê que não, né? Eu tenho a velocidade do Montoya nesse carro de Fórmula 1 foi de 103 metros por segundo, dividido por 300 milhões de metros por segundo. Você vai cortar essas unidades, você vai ter um número adimensional, porque eu tenho uma comparação entre velocidades, e você obtém o valor de 3,4 vezes 10 a menos 7. Né? Ou seja, um número muito pequeno. Se você for escrever em termos de 0, né, vão ser 6 zeros antes do 3. Tá? Então isso é a velocidade do Montoya comparado com a velocidade da luz no vácuo. Um valor muito pequeno. Recentemente, a Williams, né, no carro da Williams, e o piloto era o Bottas, bateu esse recorde e alcançou a velocidade de 378 km por hora, ou seja, no lugar de 372, 378. Então, fazendo o mesmo procedimento, você chega no valor de 105 metros por segundo, ou seja, 2 metros por segundo a mais do que a velocidade do Montoya. Muito pouco, claro, ou seja, em um segundo, no lugar de percorrer 103 metros, considerando essa velocidade, ele percorre 105 metros. Né? E aí, fazendo a comparação com a velocidade da luz, você encontra 105 por 300 milhões e você encontra o valor de 0,00000035, ou seja, não muda praticamente nada. Agora, considere um avião comercial, né? Considerei esse avião aqui que é do Instituto de Física, da UFG, uma velocidade típica de 900 a 1.000 quilômetros por hora. Né? Então, fazendo a conversão para metros por segundo, você encontra não aqueles 103 ou 105 metros por segundo de um carro de Fórmula 1, mas agora 278 metros por segundo, mais do que dobrou. Né? E aí, fazendo a comparação com a velocidade da luz, no vácuo você vê que, apesar de ter aumentado significativamente,
você tem um valor que ainda é muito pequeno. Note que foi aqui de 34, 35 para 93, com os 6 zeros antes, né, desses dígitos que eu acabei de mencionar. Agora, considere a velocidade do som no ar, a propagação do som no ar, né? Coloquei aqui uma foto de um raio, né, que vai gerar então um trovão para designar aqui, né, representar a velocidade do som. Tá? Então você tem uma velocidade que é de 340 metros por segundo, comparando com a velocidade da luz no vácuo, e isso vai dar não um valor de 10 a menos 7, mas aqui 10 a menos 6, né? Mas ainda assim é um valor muito pequeno. Note que ainda temos muitos zeros, né, à direita da vírgula. Muito bem, tudo isso mostra que eu tenho eventos que aparentemente são eventos muito rápidos, mas ainda, comparados com a velocidade da luz, são eventos que têm uma velocidade muito baixa. Claro, você poderia pensar em aviões, em jatos supersônicos, que aí viajam a velocidade 2 vezes a velocidade do som, ou 3 ou 4 vezes a velocidade do som. Né? Mas ainda assim você vai multiplicar por 2, 3, 4 vezes esse valor e ainda você terá um valor muito pequeno. Agora vamos analisar o que é considerado altas velocidades. Pense num elétron que é acelerado por uma diferença de potencial de 10 milhões de volts, ou seja, 10 megavolts, e um elétron acelerado a essa diferença de potencial alcança uma energia cinética de 10 megaelectronvolts, ou 10 MeV. Isso é uma diferença de potencial muito fácil de ser obtida. Até um acelerador de partículas primitivo, como Cockcroft-Walton ou Van de Graaff, alcança essa diferença de potencial de 10 megavolts. Então você tem agora um elétron com essa energia cinética, e um elétron com essa energia cinética tem uma velocidade comparada com a velocidade da luz de 0,9988. Né? Aqui é um cálculo que eu já preciso da própria relatividade que será desenvolvida para encontrar, né, esse valor. Então só entenda que essa energia te leva a essa velocidade do elétron. Pois bem, agora, se você quadruplicar, se você multiplicar por 4 a diferença de potencial e, consequentemente, a energia cinética do elétron, o que você espera que vai acontecer com a velocidade do elétron? Ele não vai dobrar, né, como é a previsão da mecânica clássica. Se você multiplica por 4 a energia cinética, a velocidade deveria ser multiplicada por 2. Eu vou mostrar a fórmula adiante. Mas não é esse o resultado. A velocidade do elétron, quando ele alcança essa energia cinética, é de 0,9999. Ou seja, você não muda muito, né, comparado com a velocidade quando a energia cinética é de 10 MeV. E note que a energia cinética clássica ela tem essa forma, meio de mv ao quadrado, e se você passa esse 2 para o outro lado e a massa dividindo, e aí tira a raiz para obter a velocidade em função da energia, você vai encontrar que a velocidade é a raiz quadrada de 2e dividido pela massa. Então, se você multiplica por 4 a energia cinética, você deveria multiplicar por 2, aumentar por 2 a velocidade. Ou seja, se a mecânica clássica estivesse correta no escopo de altas velocidades, você teria que a velocidade do elétron por C seria o dobro desse valor. Mas não é isso que acontece. Bom, então isso está equivocado, mas vamos ainda continuar com outros valores de energia para o elétron, que a gente pode acelerar um elétron e verificar a sua velocidade. Esse é o síncrotron, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o primeiro síncrotron desse laboratório, o que é considerado agora o antigo.
ele levava o elétron a uma energia cinética de 1,37 GeV, gigaelectronvolts, né? Ou seja, muito maior do que esses valores. E, sob essa energia cinética, o valor da velocidade comparado com C é de 0, veja, eu tenho 7 valores, 7 dígitos 9, né? Depois desse 30. Tá? Então é uma velocidade, uma energia muito mais alta, mas te leva para uma velocidade que vai ficando cada vez mais próxima da velocidade da luz, mas não alcança a velocidade da luz e também não difere muito dos valores que você tinha anteriormente aqui nesses outros dois exemplos. Ainda no laboratório de luz síncrotron, esse é o Sirius, né, é a máquina de última geração, de terceira geração, e a energia dos elétrons nessa máquina vai não de 1,37, não é mais 1,37 GeV, mas agora 3 GeV, né? E a velocidade do elétron comparado com C é ainda com 7 algarismos 9, né, dígitos 9, depois o 85. Ou seja, você aumenta significativamente a energia, você mais do que dobra a energia cinética, mas aqui você não aumenta muito o valor da velocidade. Claro, você pode falar que aumentou sim, claro, ele aumentou, mas não é na mesma proporção que você teria um aumento de acordo com a mecânica clássica. Bom, e, como já foi dito, a experiência humana direta com o mundo que nós vivenciamos, dessas velocidades que a priori poderíamos chamar de altas, né, como da velocidade do carro de Fórmula 1 ou de um avião ou até mesmo do som, mas tudo isso é o contexto de baixas velocidades, né? E isso é o contexto em que se desenvolveu, esse é o contexto em que se desenvolveu a mecânica clássica, né? E essa mecânica clássica, desenvolvida para baixas velocidades, ela falha no domínio de altas velocidades. Claro, ela não foi desenvolvida para esse domínio, né? E a gente percebe que há uma falha. E nós veremos isso mais adiante, né? E nós veremos a falha da mecânica clássica não no aspecto das velocidades altas. Isso vai ser uma consequência que será vista adiante. Veremos agora onde ela falha. E para descobrir onde ela falha, nós vamos estudar os fundamentos da mecânica clássica agora, né? Então vamos ao contexto para contextualizar. E antes eu quero colocar que algumas pessoas já falaram algumas coisas. Claro, né? Algumas pessoas já falaram muitas coisas, né? E eu vou colocar algumas falas de algumas pessoas. Primeiro, essa fala, né? Quando a energia é transmitida de um corpo para outro, né, no tempo, deve haver um meio ou substância no qual a energia exista depois que ela saiu do primeiro corpo e antes dela alcançar o outro corpo. Então, deve haver um meio de propagação daquela energia, né? Quando é transmitida a energia de um corpo para outro. Deve haver um meio. Parece razoável essa frase, né? Se eu estou transmitindo energia de um corpo para outro, deveria haver um meio para essa energia existir, né, durante a propagação. Quem disse isso? Zagallo? Não foi o Zagallo, né? Foi o Maxwell, né? Maxwell disse isso em 1873. Muito bem. Outra frase. Outra coisa que outra pessoa disse. Eu cheguei à opinião, há um certo tempo, de que a ideia de Fresnel de que existe um éter, um referencial privilegiado, nós vamos explicar isso em detalhe daqui a pouco. Então, eu cheguei à opinião, há um certo tempo, de que a ideia do Fresnel, hipotetizando, conjecturando, né, a existência de um éter
sem movimento, que estivesse em repouso num determinado referencial, de que essa opinião, de que essa ideia, né, está no caminho correto. Então alguém disse essa frase. Quem disse essa frase? Tele Santana? Não foi Tele Santana. Foi o Lorentz, Henry Lorentz. Ele disse isso 2 anos depois dessa frase do Maxwell. E eu estou colocando essas frases com a mesma cor para designar que são frases que vão no mesmo sentido, né, de existência de um éter, que é o meio pelo qual a onda eletromagnética se propagaria. Muito bem. Teve uma outra pessoa que disse outra coisa. A introdução de um éter luminífero se provará, se mostrará supérflua, desnecessária. A introdução desse éter luminífero se mostrará desnecessária, supérflua, à medida que a visão aqui desenvolvida, né, não demanda, não requer um espaço estacionário absoluto. Veja o cuidado que foi dito aqui. Não foi dito que o éter não existe. Eu coloquei em outra cor, né, para mostrar que é um contraponto a essas outras 2 frases, que é uma outra visão, né? Aqui é a ideia de que o éter se mostrará supérfluo. Foi cuidadoso, quem disse essa frase foi cuidadoso ao dizer, ele não disse, né, que o éter não existe. Ele não falou sobre a inexistência do éter. Ele simplesmente falou que, dadas as ideias que vão ser desenvolvidas nessa teoria, que nós vamos desbravar daqui a pouco, o éter, a introdução da ideia do éter, desse conceito, se mostrará supérflua. Quem disse isso? Zico. Não foi o Zico. Quem disse isso foi Einstein, Albert Einstein, o Alberto, né? O Einstein disse isso 30 anos depois do seu mestre Lorentz, né? Ele disse essa frase contradizendo a frase que o Lorentz e outros, né, defendiam, acreditavam. Tá? Então o Lorentz, o Einstein, né, colocou uma visão diferente e é isso que nós vamos desenvolver. Isso é apenas o contexto. E ainda trabalhando nesse contexto, considere, anote, né, o que eu vou dizer, anote aí. Existe o eletromagnetismo, já existia, né, nesses antecedentes à relatividade especial, existe o eletromagnetismo e existia a ótica, separadas, né, existia a ótica e o eletromagnetismo. O próprio eletromagnetismo já é a junção de outras 2 teorias, né, a eletricidade e o magnetismo, que têm origens distintas. Tanto têm origens distintas que a própria origem da palavra eletricidade e magnetismo são distintas, né? Não é eletricismo e o magnetismo, né, que você poderia eventualmente pensar, né? Ou se não, a eletricidade e a magneticidade, que foram juntadas no eletromagnetismo. Não, é eletricidade e magnetismo que se combinaram e formaram isso. Mas isso era algo distinto do que era a ótica. Porém, 40 anos antes de 1900, não estou nem falando de 1900, que é o período que nós estamos discutindo, né, a relatividade de Einstein. Eu estou falando de 40 anos antes de 1900. Foi consolidada, né, juntaram o eletromagnetismo com a ótica. E isso foi feito 40 anos antes de 1900 pelas equações de Maxwell. Então aqui novamente o Maxwell, aqui você vê as equações de Maxwell na sua forma diferencial e na sua forma integral envolvendo o campo elétrico e o campo magnético, né? E a partir dessas equações você pode chegar na equação de onda eletromagnética, né? Que é a luz, que é a luz no sentido mais amplo do espectro eletromagnético, que aí então você relaciona com a ótica. Ou seja, o eletromagnetismo, diante das equações de Maxwell, engloba a ótica. Pois bem, eu estou falando disso tudo, né, para contextualizar
o que vai se mostrar uma incoerência daqui a pouco. Mas veja que as equações de Maxwell, né, a junção do eletromagnetismo com a ótica, você tem inúmeros resultados experimentais que mostram a robustez dessa teoria de ondas, da teoria de ondas, né, que é baseada nas equações de Maxwell. Então você tem muitos resultados experimentais comprovando que essa teoria sim descreve esses fenômenos que você observa. Agora note, como vários experimentos sobre propagação de ondas, não estou falando de ondas eletromagnéticas, estou falando de qualquer tipo de onda, né? Vários experimentos sobre propagação de ondas envolviam um determinado meio propagador dessas ondas. Você precisa de um meio para propagar uma onda no lago, uma onda de uma pedrinha que você joga num lago e você vê as ondas sendo formadas, ou o próprio som, você precisa do ar para o som se propagar e assim por diante. Né? Vários exemplos que mostram que eu preciso de um meio propagador. Então, era natural também supor que essa luz, essa onda eletromagnética, também precisasse de um meio para se propagar. Era natural, convenhamos, era natural conjecturar a existência de um meio para as ondas eletromagnéticas se propagarem. Daí vem a ideia de introduzir um éter. Né? Esse éter ele permeia todo o espaço, ele tem densidade desprezível, por isso você não percebe, por efeitos gravitacionais, a existência desse éter, e ele também tem uma interação com a matéria desprezível, por isso você não consegue perceber esse éter, ele não interage com a matéria, é desprezível, e ele permeia todo o espaço. Né? Então, conjectura-se a existência desse éter e vamos daqui a pouco pensar que esse éter deve estar em repouso num determinado referencial. Isso vai ser uma discussão a seguir. Pois bem, então você pode analisar que esse eletromagnetismo mais global, que inclui a ótica, ele está consolidado, é uma teoria consolidada. E a mecânica clássica, né, de Newton, ela também está consolidada. Então onde está o problema aqui? Né? Onde os problemas começam? Bom, eu comecei a apontar a direção de onde começam os problemas. O problema começa na discussão sobre o princípio de relatividade. Eu não estou falando de relatividade de Einstein, eu estou falando do princípio de relatividade. Você analisar dois sistemas de referência, um tem uma velocidade relativa com relação ao outro e como ficam a descrição de um determinado evento, de um determinado evento físico, utilizando as coordenadas de um referencial ou de outro referencial. Né? Isso vai nos levar às transformações de Galileu ou galileanas. Então considere um certo referencial que tem os eixos x, y e z, e é o referencial que denominaríamos de sistema S. E eu tenho um outro referencial com os eixos x', y', z', os conjuntos de eixos estão paralelos entre si, ou seja, x e x' são paralelos, y e y' são paralelos e o mesmo para z e z'. Porém, nós estamos considerando aqui que o sistema S' tem uma velocidade relativa com relação a S, essa velocidade está ao longo do eixo x e x'. Ou seja, o eixo x e x' são coincidentes e eles permanecerão coincidentes ao longo do tempo. Então você tem dois referenciais e um evento físico, por exemplo, a colisão de duas partículas ou o acender de uma lâmpada, um evento físico acontece, é algo que acontece independentemente do sistema de referência. Ele não depende do sistema de referência, ele acontece. Né? Então imagine algo como a colisão de duas partículas aconteceu,
e não depende do sistema, né? E esse evento ele acontece em um ponto no espaço e num instante no tempo, né? Ou seja, ele acontece num ponto no espaço e num determinado instante no tempo. Pois bem, então, utilizando o sistema S para caracterizar onde e quando aconteceu esse evento físico, eu vou ter como coordenadas x, y, z no espaço e a coordenada temporal t, para designar, para caracterizar, descrever esse evento físico. Se eu estiver no sistema S', eu vou utilizar as coordenadas, eu vou encontrar, vou medir, vou observar que o evento acontece nas coordenadas x', y', z' e no tempo t'. Muito bem, mas tudo que nós vamos fazer agora não é considerando qualquer sistema de referência. Nós vamos utilizar os sistemas de referência inerciais, né? Sistemas inerciais. E o que vem a ser um sistema inercial? É um sistema não acelerado, onde vale a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, né? Ou seja, num sistema como esse, um corpo sobre o qual a força externa total é nula, não há uma força resultante externa atuando sobre esse corpo. Então, nesse caso, esse corpo se moverá com uma velocidade constante. É um movimento uniforme, né? Se ele estiver parado, continuará parado. Se estiver em movimento, ele continuará nesse movimento com a mesma velocidade. Isso é um sistema de referência inercial. E aí a pergunta agora é: qual é a relação entre as medidas x, y, z e t e as medidas x', y', z' e t' do sistema S'? Qual é a relação entre essas medidas? Isso é o princípio de relatividade que vamos desenvolver e vamos encontrar, isso vai resultar nas transformações de Galileu. Então considere de novo o nosso sistema de eixos x, y', z, x, y, z, a origem O do nosso sistema S. E considere também um outro sistema com os eixos x', y', z', né, de S', e essa é a origem O'. Esse sistema S' tem uma velocidade relativa v com relação ao sistema S. Eu também poderia pensar que o sistema S tem uma velocidade menos v com relação a S', né? Apontando então no sentido contrário, tá? Eu poderia pensar dessa mesma forma. Muito bem, então um evento físico ocorre no ponto P, ocorreu nesse ponto P, tá? Bom, as coordenadas desse evento são medidas por observadores em cada sistema inercial. Então eu tenho um observador no sistema S e tenho um observador no sistema S'. Cada qual tem o seu conjunto de metros, de réguas, né, que estão em repouso no referencial onde eles se encontram. E relógios, né? Eu tenho relógios, um relógio para o observador no sistema S' e relógio para o observador no sistema S, que então vai executar as medidas para esse evento físico P. Então, o observador no sistema S irá medir as coordenadas x, y, z e t. Então, eu estou traçando aqui as coordenadas, né? O evento P ocorre nessa posição em y, esse é o valor y, esse é o valor z, e o valor em x é dado por essa distância, né? Seria da origem O até esse valor aqui, que é o mesmo que eu estou representando aqui nesse volume que foi desenhado. Pois bem, então eu já encontrei os valores do observador S. O observador que se encontra em S' irá medir x', y', z' e t', e esse aqui é o valor de x' medido, né? O valor de y' tem o mesmo valor de y.
O valor de z' tem o mesmo valor de z, mas isso nós vamos discutir um pouquinho mais adiante. Agora note, por simplicidade apenas, os relógios de cada observador marcam 0 no instante em que as origens O e O' dos sistemas S e S' coincidem. Então, quando essas origens coincidiram, né, os relógios de cada observador marcavam 0. Tá? E, assim sendo, como já transcorreu um certo tempo t, essa distância que separa as origens O e O' é exatamente a velocidade relativa entre eles ao longo do eixo x vezes o tempo transcorrido, que é t. E aí essa distância é, portanto, vt. Muito bem, eu já tenho tudo para conseguir relacionar as medidas no sistema S com as medidas no sistema S'. Note que x', essa distância, é igual a x, que é essa distância maior, subtraída dessa distância vt. Né? Então, x é igual a vt mais x', ou x' é igual a x menos vt. Outra, o valor de y' é igual ao valor de y. Outra, o valor de z' é igual ao valor de z. Essas são as transformações de Galileu. Por completeza, eu também vou colocar que t' é igual a t. Né? Mas não há mudança no tempo. O tempo, na relatividade de Galileu, é um parâmetro que transcorre a despeito do movimento relativo dos sistemas de referência. Então isso, vamos considerar que essa equação sobre o tempo também engloba o que chamaremos de transformações de Galileu. Né? A mecânica, eu vou mostrar isso mais adiante, ela se mostra invariante sob transformações de Galileu. Qualquer fenômeno físico da mecânica descrito por um sistema S também é válido e também será descrito por um sistema S'. A dinâmica, as leis físicas são as mesmas num sistema e no outro, da mecânica. As leis da mecânica. Tá? E isso eu vou mostrar mais adiante. Claro, os valores das componentes, das coordenadas e das velocidades, como eu vou mostrar também daqui a pouco, serão distintos no sistema S e S'. Porém, as leis físicas serão as mesmas. Isso é um resultado bonito e que veremos adiante. Então, o que eu acabei de dizer é: a mecânica é invariante sob transformações de Galileu. Ela é invariante. Né? As leis da mecânica e a mecânica em si são invariantes. Agora, o eletromagnetismo não é invariante sob transformações de Galileu. Não é invariante. É uma coisa que eu também vou mostrar daqui a pouco. Veremos. Eu fiz isso como antecipação. Mas antes de discutir sobre o eletromagnetismo, vamos mostrar que a mecânica é, de fato, invariante quando eu faço esse tipo de transformação, quando eu passo de um referencial para outro. Note que essa equação das transformações de Galileu, se eu fizer a diferenciação em relação ao tempo, t, eu vou encontrar, né, eu vou fazer a derivada então de x' com relação ao tempo, isso vai ser igual a dx dt menos a derivada dessa quantidade com relação ao tempo é a própria velocidade v. Muito bem. Agora, como t é igual a t', então a derivada com relação ao tempo é igual à derivada com relação a t'. Não há diferença nisso. Então, eu vou poder escrever esse lado, que eu tenho um ddt, eu vou escrever isso na forma de um ddt'. Você vai entender o porquê daqui a pouco. Então agora, dx' dt' é igual a dx dt menos v. Note que eu tenho desse lado esquerdo uma derivada que envolve apenas coordenadas no sistema S'. E desse lado eu tenho uma derivada que envolve coordenadas, né, do sistema S. E aqui eu tenho a velocidade relativa entre esses dois sistemas, né, que é a velocidade medida com relação do sistema S' com relação ao sistema S.
Muito bem, se eu fizer, a partir da transformação de Galileu, em que y' é igual a y, se eu fizer essa derivada da mesma forma que fizemos, você encontra que dy' dt' é igual a dy dt, o mesmo para a coordenada z. E eu posso chamar essa velocidade, né, no sistema S' de u de x'. É a velocidade no eixo x, mas considerando o sistema de referência linha. E isso será igual à velocidade de um determinado corpo no sistema S em x, então ux, menos v. Esse v, de novo, é a velocidade relativa e, nesse caso particular que estamos desenvolvendo, é uma velocidade na direção x. Esse caso particular não perde em generalidade. A gente pode ampliar, e faremos isso mais adiante, ampliar, né, para uma velocidade genérica que tem componentes nos três eixos, né, nas três coordenadas x, y e z. Pois bem, então eu tenho aqui uma relação entre as velocidades do corpo no S' comparado com a velocidade no corpo em S e a velocidade relativa dos sistemas de referência. A partir dessa equação eu escrevo que u y' é igual a uy e o mesmo para z. Então eu posso escrever numa forma vetorial que u' vetor é igual ao vetor u menos o vetor v. Tá? Então essa estrutura te leva a essas três velocidades separadamente. Essas são as transformações de velocidade. Agora vamos discutir as transformações das acelerações. O que eu vou fazer? Eu vou também derivar isso com relação ao tempo, lembrando que ddt' é igual a ddt, então já nem vou fazer distinção a respeito disso, já vou escrever desse lado ddt' e aqui ddt. Então, fazendo a derivada do lado esquerdo, eu vou obter essa quantidade, e do lado direito eu tenho que derivar esses dois termos, esse parênteses. Então note que, como a velocidade é uma constante, a velocidade v é uma constante, ela não muda com relação, né, quando o tempo transcorre, ela não muda essa velocidade v. Então, eu tenho que a derivada desse termo será zero, né, desse termo aqui. Eu vou ficar apenas com a derivada de ux com relação ao tempo. Pois bem, nessa equação, se eu fizer o mesmo tipo de derivada, você encontra que duy' dt' é igual a dy' dt, e o mesmo para z. E então você observa que, mesmo na componente x, eu tenho que eu vou chamar isso de aceleração em x no sistema linha, né? A aceleração ax' é igual à aceleração ax. A aceleração não muda por eu descrever o sistema num sistema S ou S', o movimento dessa partícula de algo que ocorre no sistema S, quer dizer, que algo que ocorre, mas descrito no sistema S ou S', as velocidades mudam, os valores, mas a aceleração não. A aceleração não muda de valor. É o mesmo, tá? Mesmo na componente x e também nas outras duas componentes. Ou seja, vetorialmente eu obtenho que A', vetor, é igual ao vetor A. Ótimo! E o que tem de importante nisso? Aqui eu resgato as transformações de Galileu das coordenadas que nos levaram a esse resultado e nós podemos então analisar o seguinte: em física clássica, a massa m, né, de uma partícula, de algum determinado corpo, não é afetada pelo movimento do sistema de referência. Né? A massa não muda, né, quando você muda de sistema de referência. Tá? E isso também, nem na relatividade especial você precisa considerar uma mudança na massa. Né? Existe o conceito de massa relativística, massa de repouso, é um recurso pedagógico, didático, eu nem vou discutir muito isso agora, mas adiante a gente vai falar sobre isso e eu vou colocar minha posição crítica a respeito desse conceito, né, de massa relativística. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que mesmo na relatividade só existe uma massa, é a massa invariante. Né? E muito mais ainda na mecânica clássica, você só tem uma massa, ela não é afetada pela mudança, pelo movimento do sistema de referência. Então, assim sendo, eu posso multiplicar por massa nos dois lados dessa equação e obtenho que MA' é igual a MA.
Muito bem, e pela definição de força, né, na segunda lei de Newton, a força sendo a derivada do momento com relação ao tempo, e em sendo aqui os sistemas físicos que vamos discutir, não há variação, não há perda ou ganho de massa, não estou discutindo o movimento de um foguete que vai diminuindo sua massa, né, ou coisas que levam a variações de massa. Então eu posso considerar que a força é massa vezes aceleração. E assim sendo, eu encontro que a força F' é igual à força F. Ou seja, a força no sistema S' ou no sistema S tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo valor. E isso te leva a concluir que as leis de Newton, aqui está o Newton Santos, não é esse Newton, né? Vamos colocar o Newton correto. As leis desse Newton, as leis de Newton do movimento, são exatamente as mesmas em todos os referenciais inerciais, né? As leis de Newton que envolvem as forças são as mesmas. Isso é um baita de um resultado, né? É um baita de um resultado. Elas são as mesmas em todos os referenciais, desde que sejam referenciais inerciais. Muito bem. E um detalhe, que talvez não seja detalhe pela sua importância. Como os princípios de conservação, quais princípios de conservação? Da energia, do momento linear, do momento angular. Como esses princípios de conservação podem ser demonstrados a partir das leis de Newton, e as leis de Newton, por sua vez, são exatamente as mesmas em todos os referenciais inerciais, então eu concluo que as leis da mecânica, incluindo as leis de conservação, as leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isso é um resultado muito importante, muito interessante e que te permite resolver problemas de mecânica clássica muito facilmente, né? Porque, a despeito de você estar em diferentes sistemas de referência, as leis de conservação, as leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isso comprova que a mecânica clássica ela é invariante sob transformações de Galileu. Esse é o resultado importante, né? Então, de novo, né, discutindo aqui esse resultado da teoria da mecânica clássica e do eletromagnetismo sob transformações de Galileu. Acabamos de encontrar que a mecânica clássica é sim invariante sob transformações de Galileu. E quanto ao eletromagnetismo? É uma incógnita. É o que nós vamos determinar agora. Considere a seguinte forma de uma equação de onda eletromagnética. Então você tem uma equação de onda eletromagnética. Aqui φ é o potencial escalar, né, dos campos associado aos campos elétrico e magnético. E você tem essa como uma forma, né, de uma equação de onda eletromagnética, envolvendo derivadas no espaço e também no tempo. Esses operadores de segunda ordem, né, dessas derivadas parciais espaciais e temporal. E aí a pergunta é, esta equação é invariante sob transformações de Galileu? Se eu fizer as transformações de Galileu para analisar essa forma da onda eletromagnética de um sistema S e agora eu quero analisar essa onda no sistema S', então eu vou utilizar as transformações de Galileu para passar de um sistema para outro. E eu quero saber, o eletromagnetismo, aqui representado por essa equação de onda eletromagnética, se mostrará invariante ou não sob esse tipo de transformação de Galileu? Né? E o que são as transformações de Galileu? As transformações de Galileu são exatamente relações entre as coordenadas do espaço e tempo de um sistema de referência S' e as de um sistema S. Então, o que nós vamos ver é exatamente um teste de passar de um referencial para outro, né? E as coordenadas de S', note isso, né? As coordenadas de S' são funções das coordenadas de S. E vice-versa, ou seja, x' é uma função de x, y, z, t, assim por diante para y', z' e t', e o vice-versa está aqui, ó.
o x é uma função de x', y', z' e t', e assim da mesma forma para y, z e t. Assim, os operadores do tipo del-x, né, del-y, del-z, del-t, os operadores desse tipo podem ser escritos como regra da cadeia. Se x é uma função de x', y', z' e t, del-x é igual ao operador del-x', a primeira variável da minha função x, del-x', del-x', a derivada dessa variável x' com relação a x, mais del-y', del-x, assim para z e da mesma forma para o tempo, t'. Muito bem, eu fiz para x, né, o del-x, podemos fazer isso para os outros operadores espaciais, del-y, del-z, e aqui para del-t. T é uma função de x', y', z' e t', então del-t é a derivada del-x', del-t e assim por diante. A ideia é essa, acho que ficou claro. Então, para obter esses operadores, eu preciso agora encontrar essas derivadas parciais, del-x', del-x, del-y', del-x, esse coeficiente, essa daqui, assim por diante até del-t', del-t. Né? Eu tenho que encontrar essas derivadas parciais. Agora, como que nós faremos isso? Observe que eu posso escrever esse conjunto de 4 equações na forma matricial. Então eu tenho uma matriz, um vetor aqui, coluna, né, que é del-x, del-y, del-z e del-t. Isso vai ser igual a uma matriz 4x4 multiplicando essa outra base, né, del-x', del-y', del-z' e del-t'. E esses elementos da matriz 4x4 serão exatamente os coeficientes, as derivadas parciais que nós queremos encontrar. Então veja, del-x' será igual a del-x', del-x multiplicando esse termo, que é o primeiro termo aqui, del-y', del-x multiplicando esse operador e assim por diante. Né? E eu obtenho então todas as 4 equações através dessa forma matricial. E o nosso objetivo agora é encontrar esses elementos da matriz 4x4. Muito bem, está muito fácil de obter esses elementos. Basta você olhar as transformações de Galileu. As transformações de Galileu são dadas por essas 4 equações e você então, vou reescrever essa matriz, coluna, né, del-x, y, z e t, e você vai observar o seguinte, que del-x de x' é a derivada dessa primeira equação com relação a x. Esse outro termo é a derivada dessa segunda equação de y' com relação a x. E assim é a derivada dessa terceira equação com relação a x e a derivada dessa quarta equação com relação a x. Então eu vou fazer a derivada dessas 4 equações com relação a x, para determinar esses 4 coeficientes que estão nessa linha, na primeira linha da minha matriz, quadrada aqui, né, 4x4. Então, fazendo del-x', del-x, o resultado é 1, né? A derivada é 1. Se eu derivar aí essa equação com relação a x, é 0, essa também é 0 e essa também é 0. Então eu já encontrei a primeira linha. Com a segunda linha, eu faço o mesmo procedimento. Eu vou derivar a primeira equação com relação a y, o que será 0, a segunda equação com relação a y, o que será 1, a terceira com relação a y, que dá 0, e a última também dá 0. Assim eu faço para a terceira linha, vou fazer agora para a quarta linha. Del-x', del-t vai ser menos v, que está aqui. Né? Del-y', del-t é 0, essa também é 0, e essa del-t', del-t me dá 1, que é esse elemento. Muito bem, então eu já encontrei na forma matricial a relação dessa base com essa base. E aí agora eu posso muito bem encontrar quem é o operador del-x escrito nessa outra base. Vai ser
unicamente, faz um produto matricial dessa linha com essa coluna. Vai ser única e exclusivamente del x'. Já encontrei, então, a forma desse operador, que aqui eu tenho esse operador aqui, claro, quadrado, né? Eu encontrei a transformação do sistema S para o sistema S'. Muito simples e bonito. Né? Para a mesma coisa para del y, ele é igual a del y'. A mesma coisa para z e para o tempo é diferente um pouco. Del t é igual a menos v vezes del x' mais del t'. Ótimo! Então eu tenho a forma desses 4 operadores em S passando para S'. E os operadores ao quadrado, né, del 2, del x2 e assim por diante, como eles ficam? Bom, é só eu aplicar 2 vezes, né, del 2, del x2 é eu aplicar 2 vezes esse operador, del x, que te leva, então, a del x' ao quadrado, né, del 2, del x' ao quadrado. Da mesma forma eu faço para y, repete, e da mesma forma para z, não há mudança nenhuma. Aqui também não muda nada, né? É o mesmo procedimento. Eu vou fazer del t 2 vezes. E então eu vou ter esse resultado, que é esse parênteses, multiplicando outra vez ele. E aí eu vou fazer o produto aqui desse parênteses com esse. O primeiro termo vai ser um v ao quadrado, del 2, del x' 2. Mais esse termo com esse, del 2, del t' 2. Né? Outro, os termos cruzados. Esse del x' com del t', multiplicando menos v, e esse del t' multiplicando del x' com esse termo menos v. São derivadas parciais, então não importa a ordem. Eu vou combinar isso, escrever aqui, por exemplo, né, del x', del t', menos 2 vezes v. Eu vou ter 2 desses elementos. Pois bem, então agora eu tenho a forma dos operadores que eu preciso substituir nessa equação de onda para ver como será a transformação da equação de onda eletromagnética do sistema S para o sistema S'. É o que faremos agora. Faça essa substituição e você vê. Como del 2, del x2 é igual a del 2, del x' 2, né, esse primeiro termo, então, é trivial. Del 2 φ, del x' 2. Assim, para esse termo, note que tem linha aqui nesse termo, aqui também, del z' 2. E agora, esse outro termo é um pouco diferente, né? Menos 1 sobre c quadrado vezes del 2, del t2, que é esse cara. O primeiro termo vai ser esse, então eu vou ficar com menos 1 sobre c quadrado vezes v ao quadrado, vezes del 2, del x' 2 de φ. Próximo, menos 1 sobre c quadrado, que vai multiplicar del 2 φ, del t' 2. E menos 1 sobre c quadrado, que vai multiplicar esse outro termo. Menos com menos fica positivo, eu vou ficar com 2v sobre c quadrado, e eu vou ter um del 2 de φ, e aqui eu vou ter as duas. Mudei a ordem, né? Não importa. Del t', del x'. Isso igual a zero. Parece a mesma forma? Não parece a mesma forma, mas vamos trabalhar um pouco mais para simplificar. Por quê? Porque aqui eu tenho del x', e aqui eu também tenho del x'. Né? Então eu vou colocar aqui o del 2 φ del x' ao quadrado em evidência, eu vou ficar com esse termo 1, um fator 1, menos v quadrado por c quadrado. Né? Aqui eu não mudo nada para esses dois termos, e aí eu vou escrever esse outro termo. Esse sim, esses dois em y, em z e no tempo estão de acordo com essa equação. Mas eu tenho já uma mudança na derivada com relação a x'. E eu ainda tenho esse último termo, que é um termo cruzado. Né? E isso claramente não está na mesma forma que a equação de onda no sistema S. Ou seja, quando eu uso as transformações de Galileu para transformar a equação de onda de S para S', eu obtenho uma forma que é distinta. Claramente não restaura a forma da equação de onda eletromagnética no referencial S'. Muito bem, isso então mostra que o eletromagnetismo não é invariante sob transformações de Galileu.
Esse é o importante resultado que esse exercício nos leva a concluir. Né? A onda eletromagnética, a equação de onda eletromagnética, que aqui representa o eletromagnetismo como um todo, não é invariante sob transformações de Galileu. E isso, então, nos leva de novo àquele quadro, àquela análise, onde nós já vimos que a mecânica clássica é, sim, invariante sob transformações de Galileu, e agora, o que era uma incógnita, eu agora consegui responder. O eletromagnetismo, ele não é invariante sob transformações de Galileu. E por isso que Maxwell e o Lorentz disseram o que eles disseram, né? Aquelas frases que eu apresentei, né, do Maxwell e do Lorentz. Né? Isso tá relacionado. O que está por trás daquelas frases são o princípio de relatividade, que não parece ser o mesmo da mecânica clássica com relação ao eletromagnetismo. E isso te leva a conjecturar algumas possibilidades. Veja a primeira que nós vamos investigar. Bom, diante desse aparente problema, as equações de Maxwell estariam incorretas. Você poderia, né, conjecturar que o eletromagnetismo e as equações de Maxwell estão incorretas. Né? A teoria apropriada do eletromagnetismo, a teoria correta, ela deveria ser invariante sob transformações de Galileu. Então eu estou dando um peso grande para as transformações de Galileu e falo, olha, você tem que rever o eletromagnetismo. Porém, o eletromagnetismo descreve muito bem os resultados experimentais. Você tem uma descrição de inúmeros e inúmeros resultados experimentais e a teoria descreve muito bem. Então essa hipótese, essa possibilidade tem problemas. Né? Como é que você faz isso? Como é que você vai rever o eletromagnetismo se ele descreve muito bem os resultados experimentais? Tá? Então você tem esse problema. Outra possibilidade. A relatividade de Galileu, que são as transformações de Galileu, né? Ou a relatividade de Newton, ela se aplica à mecânica clássica. Ela se aplica à mecânica clássica, mas ela não se aplica ao eletromagnetismo. Esse eletromagnetismo deve possuir um sistema referencial privilegiado. Por quê? Porque o que está por trás da transformação de Galileu é que não existe referencial privilegiado. As leis da mecânica, elas funcionam em qualquer referencial. Né? Você não pode, até mesmo você não pode ter informações sobre a velocidade do seu sistema com relação a outro quando você faz um experimento de mecânica naquele referencial. Ou seja, se você está no referencial e você faz uma experiência de mecânica, aquele resultado da experiência não te leva a concluir se você tem uma velocidade relativa a outro referencial. Não existe referencial privilegiado quando algo é invariante sob transformações de Galileu. E aí a ideia da hipótese 2 é a relatividade de Galileu se aplica à mecânica clássica, mas não se aplica ao eletromagnetismo. Esse eletromagnetismo deve possuir um sistema referencial privilegiado, totalmente em contraponto, em contrassenso com a ideia da transformação de Galileu. Né? E esse referencial privilegiado terá o éter em repouso nele, né? No qual o éter estaria em repouso nesse referencial privilegiado. É uma hipótese e a maioria das pessoas que foram conjecturaram essa ideia. Né? Mas existia uma outra hipótese também. Né? A outra hipótese é a seguinte: existe um princípio de relatividade para ambos, um mesmo princípio de relatividade para ambos, tanto para a mecânica clássica quanto para o eletromagnetismo. Né? Mas esse princípio de relatividade não é a relatividade de Galileu ou a relatividade de Newton, né? Ou seja, não são as transformações de Galileu. É outro. Mas isso, para você conjecturar e trabalhar essa hipótese, essa possibilidade, seria necessário mudar as leis da mecânica. E as leis da mecânica satisfaziam, descreviam todos os resultados experimentais de mecânica clássica, mas, de novo, para baixas velocidades. Né? E aí, então, essa hipótese tem um peso contrário, tem um contra.
né? Essa tem esse contra e essa tem esse contra. Por isso que a maioria das pessoas foram na hipótese 2, de existência de um referencial privilegiado e do éter, né? Porém, os esforços para observar o movimento relativo da Terra com relação a esse referencial do éter, em que o éter estaria em repouso, né, e como a Terra está em movimento com relação a esse referencial, nós estaremos em movimento com relação ao éter. E aí, todos os esforços para se observar o movimento relativo da Terra com relação ao éter falharam. Falharam. Né? E eles estavam com muita vontade de observar esse movimento relativo. Né? E o experimento de Michelson-Morley era uma tentativa de mostrar esse movimento relativo. Né? E não conseguiu. Né? E nós vamos discutir mais adiante sobre o experimento de Michelson-Morley. Porém, só por completeza, para fechar essa ideia, em 1905, aquela segunda hipótese, né, foi desenvolvida e esse camarada chamado Albert Einstein desenvolveu a sua teoria da relatividade especial. Quer dizer, publicou a sua teoria da relatividade especial nesse ano, 1905, baseada em postulados que veremos também a seguir. Mas essa é uma outra história.